Doutor André, realmente é uma honra muito grande nós estarmos com você hoje aqui. Doutor André, ele é cirurgião bucomaxilo, mas ele vai falar alguma coisa sobre ele agora. Nada melhor do que a sua própria apresentação, claro. Agora, olá, tudo bem, doutor André? Que Tudo bom! bom? Tudo bom? Como é Boa que vai? noite a todos que estão assistindo aí. Agora tá ok, tá aparecendo todo mundo. Agora está aparecendo todo mundo. Fale aí um pouco sobre você, doutor André, diga aí o que é que você, assim, a sua especialidade e tudo, para a gente poder Sim. ficar sabendo. Eu vou me apresentar aqui, né? Eu sou cirurgião dentista, né? Formado pela UFPE em 2009, né? Sou cirurgião bucomaxilo, né? Depois da cirurgia bucomaxilo, fiz o curso aí de harmonização orofacial com a doutora Elizabeth, doutora Andresa, né? Foi aí onde eu comecei a me apaixonar aí pela área, né? Que bom. E fiz outros cursos, fui lá para Belo Horizonte fazer o curso lá do Transformando Fácil com o doutor Igor Alves, né? E eu tenho uma vida aí voltada para a cirurgia bucomaxilo e para a harmonização orofacial, tá? Ou seja, você é raiz e, ao mesmo tempo, é Nutella É, né? para os Meu, cirurgiões meu colega é bucomaxilo. bucomaxilo, eu brinco muito aí com isso aí. A maioria é raiz, aí quando vê o cara falando aí de harmonização, aí Sim. começa a chamar de Nutella, né? É verdade. Você foi bom porque você também se apaixonou pela parte de harmonização, porque eu acho que, de qualquer forma, assim, existe uma junção. Porque, vamos dizer assim, você faz uma cirurgia ortognata, claro, e depois precisa complementar um pouco aquele mento do paciente, dar uma melhorada. Eu acho que aí é quando entra a harmonização facial. Você não acha, doutor André? Exatamente. Eu acho que veio aí como, na minha área, né? Como a cereja do bolo, né? Para a gente finalizar alguns casos de ortognática, né? A gente consegue dar aquele toque final, aquela cereja do bolo ali para deixar o caso bem legal. Então, para mim, contribuiu muito, né, nessas finalizações de casos de ortognática. É verdade. Depois quero tirar uma dúvida. Claro, 0308, Aninha, daqui a pouco você pode fazer perguntas sem nenhum problema e a gente vai lhe responder, tá bom? Nem se preocupe. Outra pergunta, assim, então, outra só alguma coisa dizendo é que doutor André ele também faz parte da nossa equipe, ele faz a parte toda de quando é essas partes cirúrgicas, então é toda com ele é nosso professor, e é top como professor, realmente. Vocês, realmente, assim, ele passa muito conhecimento, ele é muito estudioso, então é uma honra, é um prazer muito grande realmente estar recebendo hoje esse nosso professor, que ele, assim, além de professor, também é uma pessoa maravilhosa, como pessoa humana. Muito obrigada, viu, André, por aceitar o nosso convite hoje aqui para tirar essas dúvidas, porque essa parte de lip lift não é uma parte que é muito, eu já percebi, já assisti, porque hoje em dia a gente assiste muita live, na verdade, né? Mas eu não vejo falando muito sobre lip lift, na verdade. E é uma coisa assim, é um procedimento que realmente é tão legal, assim, faz tanto bem aos pacientes e dá uma melhora tão grande a essa região do terço inferior da face. Então, por isso que aí eu queria que você pudesse hoje realmente fazer exatamente, falar o que você sabe e muito. Agradeço aí, né, os elogios. E vamos falar um pouquinho aí sobre esse tema, que não é um tema tão, realmente não é tão comum e não é tão corriqueiro, né? Mas é um tema Sim, bastante interessante, né? E que vem a agregar aí nos procedimentos de harmonização, né? São vários, né? E esse nome sim, aí é bem feliz, a harmonização, exatamente por isso, porque engloba aí a face como um todo, né? A gente não consegue harmonizar uma boca, harmonizar um nariz, um mento, se a gente não pensar nas proporções, né? Em que envolve toda a face, tá ok? Então, eu vou passar aqui algumas imagens,
né? Vou passando, vou invertendo a câmera, a gente vai falando e vai vendo aí algumas imagenzinhas que vai nos ajudar. Tá certo? Ótimo, Então, vamos ótimo. lá. A princípio, né, o lip lift, né, que é o tema da nossa aula, aí da nossa conversa, na verdade, né, que é uma conversa informal, mas que a gente mostrando as imagens fica mais fácil para a gente entender, né? Que Claro. seria aí, na tradução, levantamento do lábio, né? Não é apenas isso, mas a gente vendo aí algumas imagens mais na frente, a gente vai entendendo direitinho o que é isso aí, tá? Por quê? Porque quando a gente levanta esse lábio, quando a gente faz essa suspensão do lábio, a gente consegue aí um rejuvenescimento facial, tá ok? Então, vamos lá. Essa é a minha formação, né, que eu já comentei com vocês, e essa foto é bem legal, né? Angelina Jolie, né? Todos conhecemos, né? E ela o traço marcante de Angelina é a questão do lábio, né? Aquele lábio volumoso, é um lábio que chama a atenção. E aí, a gente aí nessa foto, foi feita uma montagem, claro, onde foi removido o lábio de Angelina Jolie, né? Então, você nota que como um Desce lábio... mais, André, desce mais um pouco a tela. Descendo mais para lá, para fora. Para ela ficar mais visível, a tela do computador. Isso, aí fica melhor, ok. É porque fica dando uma luz aqui. Mas, Tá, sim. peraí, deixa eu Pode aqui para descer um frente. pouquinho aí. Isso, que aí Deixa eu dá para ver apagar aqui. melhor. Agora Melhorou. ficou bem melhor, sim, claro. Pronto. Então, notem que só o lábio já envelhece bastante a face da paciente, aí no caso. Né? Você vê que não foi feito nada, nenhum tipo de preenchimento, nenhum tipo de lifting facial, nada. Só foi modificado o lábio e vejam como um lábio consegue envelhecer uma face. Né? Então, isso aí a gente já consegue, com imagem, ver a importância desse tipo de procedimento no rejuvenescimento da face. Eita, quase que não sai. Quase que Tá não ok? sai. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é isso aí, expectativa e realidade, né? Muitas vezes, a doutora Elizabeth passa muito por isso, né? O paciente chega com expectativa muito alta, né, no consultório, Sim, verdade. e a gente tem que controlar isso aí. Não adianta, né, ter a expectativa de chegar com essa loura bonita, os olhos azuis, né? E uma Gretchen da vida aí querer ficar igual a ela. Não vai ficar nunca. A gente consegue dar uma melhorada, consegue, na verdade, refinar aquilo ali. Mas a gente não tem a possibilidade de transformar, às vezes, da forma como as pessoas pensam, né, professora? O que é que a senhora já Sim. recebeu aí no consultório? Exatamente, porque também, assim, às vezes a pessoa também tem que olhar o quê? O perfil do seu rosto. Às vezes a pessoa tem um rosto redondo e a outra pessoa que você está imaginando querer ficar igual tem um rosto quadrado, por exemplo. Então, ou seja, e às vezes, vamos dizer assim, o que pode ficar bom em mim pode não ficar bom no outro paciente, vai depender muito. Por isso que, assim, em harmonização, nós temos assim várias medidas. E essas medidas, no caso, é que a gente tem que fazer no rosto do próprio paciente, para que realmente a gente possa harmonizar o paciente, mas de acordo com o que o paciente já tem, que é o seu formato do seu rosto. Aí sim, aí a gente vai poder melhorar, porque às vezes ele quer ficar igual a um artista desse, mas o rosto é completamente diferente. Então, a gente tem que até explicar isso para que o paciente saiba o que é que a gente vai poder fazer de melhoria nesse rosto dele. Com certeza, doutor André. É isso aí. Então, Olha aqui, está a dizendo gente... aqui, ó, grande professor, doutor André, grande cirurgião, doutor André. Que bom, todo mundo aqui elogiando bastante você. Aí, aos amigos, Botem colegas de coraçõezinhos aí, podem botar coraçõezinhos aí. alunos, né? Aí, ó, Léo, Guilherme, doutor Túlio Moura, que é da minha equipe de cirurgia bucomaxilo, né? Queria agradecer aí a presença aí dos amigos, dos colegas, dos alunos, que vem engrandecer aqui e podem fazer perguntas depois para a gente discutir. Sim, Tá certo? claro. Vamos lá, vamos seguindo. Então, Sim, assim, a claro. gente tem que
a gente tem que controlar. Minha esposa, olha, tá cobrando aí, ó. Olha aí, muito Vou bem, falar Lívia. dela. Olha aí, você. Ela faço Parabéns, viu, pelo muito seu procedimento esposo. aí, ó. Pessoal de Fortaleza, ó, meus primos. Olha aí, muito bom. Vivi, um abração aí. Que bom, Então, viu? é, minha esposa, minha cobaia, né? Já fez muito procedimento. Falta entrar minha mãe, ainda não vi minha mãe entrando aí, mas também já fiz muito procedimento, né? Antes dos pacientes a gente faz em casa para depois, né? Exatamente, são Fazer os bem feito primeiros no paciente. cobaias. Eu mesmo sou cobaia de Andressa. Andressa toda Tá, vez tá faz bem? as cobaias, sou eu mesma. Viu, Então, vamos saudades, lá. olha aí. Então, Fortaleza, aqui, Fortaleza está aqui, ó, através de Vivi. então vamos seguir. E aí, essa foto de Gretchen, né? Eu gosto de mostrar por quê. Claro, a gente não tem como transformar, mas na medida do possível, veja que Gretchen deu uma melhorada boa, tá? Não tá 100%, né? Não ficou linda, maravilhosa, mas melhorou bastante. E com as técnicas, né, de harmonização orofacial. Até feita, nesse caso aí, foi feito pelo doutor Igor Alves, lá em Belo Horizonte. Sim, Né? claro. Olha, uma Seguir aí. pergunta até aqui, doutor André, sobre justamente esse slide que você mostrou aí de Gretchen, justamente falando, perguntando quais seriam os parâmetros faciais para um lábio harmônico, no caso. Então, vamos seguir por aí. A gente não pode, no olhômetro, né, tanto do profissional quanto do paciente, e criar valores, ou tamanhos, ou formas. Tá? A gente tem que seguir algumas regrinhas básicas que já são bem determinadas, já são bem conhecidas. Né? A gente não inventa nada, né? A gente só segue praticamente o que já existe na literatura. Né? A gente não deve estar fazendo experiências aí com os pacientes. Né? Não E é no nem também achômetro. não achamos, nem tampouco fazer com que o paciente dê na telha do paciente, até para não fazer casos esdrúxulos que a gente vê por aí, né? Que muitas vezes é pedido do paciente, né? Não é nem do profissional, tá? Mas o profissional às vezes segue o que o paciente quer. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aí para o público leigo, para o profissional, a gente segue algumas indicações. E as indicações seriam essas aí, né? A gente faz primeiro uma análise da face como um todo. Para eu mexer num lábio, eu não posso olhar só para a boca do paciente, né? Eu tenho que olhar a face como um todo. Então, a gente vê as proporções. E se, num plano frontal, aí, num corte coronal, a gente consegue dividir essa face do paciente em quintos, né? Então, esses quintos são proporcionais e dá para a gente se guiar em relação a isso, tá? E aí, ó, vai do pavilhão auricular, o canto externo do olho, do canto externo do olho ao canto interno do olho, canto interno do olho ao canto contralateral do outro olho. Então, tudo isso são quintos e são proporcionais. Se a gente medir, vai ser bem parecido aí, tá? Além disso, vem no paciente numa normativa aí sagital, a gente vê também, nessa imagem aí de baixo, que a face também se divide em terços, né? Onde tem o terço superior, o terço médio e o terço inferior, que também são proporcionais, tá? Então, a gente, baseando nessa questão aí da face, a gente consegue ter uma ideia de como a gente vai deixar um lábio legal, né? Essa face do paciente, como a gente tem conversado, tem vários tipos de face. Então, a gente tem um perfil convexo, né, daquele paciente perfil classe 2, tem um perfil reto de um perfil classe 1, e tem um perfil côncavo, né, que é daquele paciente perfil classe 3, aquele paciente queixudinho, né? Então, muitas vezes, para a gente fazer um trabalho aí no lábio, a gente tem que primeiro corrigir esses padrões faciais, para depois, com a cereja do bolo aí, pensar na reposição de lábio, né? Que a gente tem que pensar também que essa reposição de lábio, ela pode ser tanto lip lifting, que é subir esse lábio, mas a gente pode também fazer um reposicionamento inferior, naqueles pacientes que têm o lábio, os pacientes que têm o lábio muito alto, aquele sorriso alto, sorriso gengival, que a gente chama. Um exemplo interessante é Ronaldinho Gaúcho, ele sorri e vai lá para cima, né? Sim, Então, exato. nesses casos, a gente também, lógico, não vai fazer um lip lift, não vai levantar isso aí, a gente vai baixar o lábio. Então, é outro tipo de cirurgia, também feita por nós, chamada de reposicionamento do lábio inferior, superior.
no Sim, caso. claro. Né? Sim. Agora isso tem que Exato. ser bem Outra coisa, abordado. aqui o pessoal aqui falando, ó, que fez com você uma lectomia e amou, e está ótimo, está adorando. Ô, Muitas coisa pessoas boa. aqui estão elogiando assim, que fizeram algumas, já fez essa lectomia e ficou realmente muito bonito. Parabéns. Legal, coisa boa. Então, Sim, vamos seguir. É, outra questão que a gente avalia bastante também é a questão do ângulo, chamado de ângulo nasolabial. E isso vai depender o quê? Posicionamento de dentes. Né? Se a pessoa tem um overjet, se tem um overbite, tudo isso vai variar esse ângulo. Por isso que é tão importante, né, nesses procedimentos. Aí vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né, do cirurgião dentista que tem esse conhecimento de oclusão, tem esse sim. conhecimento de perfis faciais, estuda isso a vida toda na faculdade. Então, isso facilita para a gente fazer esse procedimento. Porque o procedimento não é só, na verdade, o que o pessoal tem que entender, o procedimento não é executar. Essa cirurgia é uma cirurgia muito simples. Tem bicho de sete cabeças nenhum. Muito tranquila. Agora, o mais importante dela é o planejamento e a indicação. Se você indica essa cirurgia errada, você não tem conhecimento de formas faciais, né? De proporções faciais, você vai fazer besteira. Por mais que você tenha uma técnica apurada, tá? Então, a Olha aí, só técnica de falando aqui, minha cirurgia é o cunhadinha mínimo. que entrou aí agora, Shirley, ok, minha outra cunhadinha, Tereza Alves, que bom que vocês estão aí. Vejam como ele é top, viu? Pode falar, ele é nosso cirurgião bucomaxilo, doutor André Ouça. Pode continuar, desculpa, André. Vamos falando, vamos prestigiando aí quem está entrando. Exatamente. E existe, aí agora a gente partindo não só para a análise da face, a gente partindo para a análise do sorriso, existe o que a gente chama de proporção áurea. E essa proporção áurea, na matemática, para você ver como consegue trazer da matemática para a parte de saúde, né? Em pintura, arquitetura, figuras geométricas, né? A gente consegue encontrar essa proporção, né? E por incrível que pareça, os dentes seguem essa proporção áurea, né? Que seria aquela proporção ali que a gente vai mostrar. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o Tá incisivo sim. central ali com 1,6, o lateral com 1 e o canino ali com 0,6. Isso é uma proporção que é seguida na natureza e também seguida no nosso sorriso. Então, a gente fazendo essas medições, a gente consegue chegar a um sorriso aí harmônico. Não é isso? Então, vamos seguindo. Sim, claro. A gente, para fazer um procedimento no lábio, né, ou seja, levantar esse lábio, fazer um lip lifting, a gente precisa conhecer a análise do sorriso. E quais são os tipos de sorriso que a gente tem? A gente tem aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, um sorriso que a gente considera uma linha Tá dando alta para do ver, sim. sorriso, certo? Veja aqui, Uhum. ó, que uma linha alta, aquele sorriso gengival, aquele sorriso do Ronaldinho Gaúcho, né, que sorri e expõe muita gengiva. A gente tem uma linha média do sorriso, que é o sorriso normal, o sorriso que a gente tenta reproduzir, né? E a linha baixa do sorriso. Então, nesse caso, que de linha baixa do sorriso, é onde entra a cirurgia do lip lifting, tá ok? Por quê? Porque com isso a gente consegue suspender esse lábio, ou seja, levantar esse lábio e expor mais um sorriso, expor mais aí os dentes do paciente, Uhum. tá ok? Então, isso na população, né, em média 70% é normal, mas a gente tem 20% da população que tem esse sorriso baixo. Todo mundo conhece alguém que quando sorri, ó, não expõe, não mostra os dentes, né? E é muito feio esse sorriso. Parece que a pessoa não tem dentes, apesar de ter aqueles dentes que ficam ali escondidos ali embaixo do lábio, E né? também, assim, as pessoas, normalmente, essas pessoas, assim, só um minuto, André. Assim, essas pessoas, o que é que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, quando vai, assim, passando mais o tempo, então, essa nossa musculatura aqui também, ela vai ficando mais flácida e ela vai o quê? Ela vai descendo mais realmente. E cobrindo, você pode ver as pessoas, normalmente, a partir de 60 anos, vai perdendo o que a gente chama de dimensão vertical. Mesmo às vezes ele tem os dentes, mas a maioria você pode até ver na televisão, as pessoas, quando alguns artistas conversando, então, quando eles falam, não aparecem os dentes. E, na verdade, né, doutor André, a jovialidade da pessoa vai estar aparecendo quando ele fala, quando ele sorri, aparece um pouco dos incisivos centrais. Não é isso, doutor André? Exatamente. Também.
E o tempo Tanto esse por essa... músculo fica flácido e ele vai o quê? Aumentando essa região aqui do nosso orbicular também, né? Tanto, isso é um processo de envelhecimento natural, que isso vai acontecer com todos nós. Esse lábio ele vai descer um pouco, isso aí a gente vai até mostrar mais na frente, esse processo de envelhecimento, tanto pela perda de dimensão vertical, por reabsorção óssea que nós temos, independente de perder dentes ou não, a gente tem essa reabsorção óssea com o tempo. Quando perde dentes, isso acelera, né? E também perda do tônus muscular, tá? Não é só a questão óssea, não. Essa região do músculo orbicular da boca, a gente perde esse tônus com o tempo. E isso faz com que o lábio desça um pouco, tá ok? Então, além dessa questão da disposição, a gente tem que dar uma olhadinha no sorriso em relação a isso aqui, ó. A conformação do arco dos dentes. Veja aqui, um sorriso legal, um sorriso harmônico, né? O plano oclusal dos dentes, essa linhazinha aqui, não sei se vocês conseguem ver, ela tem que ser paralela ao lábio inferior. Então, ele vai contornando aqui o lábio inferior, bem paralelozinho. Esse é um sorriso que fica, exatamente, fica legal, fica estético, fica harmônico, fica bonito. Já num caso em que o plano oclusal do paciente é reto, aí já é uma questão dentária, por isso que é tão importante o dentista estar envolvido nessa situação. Por quê? Outros profissionais de outras áreas não conhecem essa questão de um plano oclusal paralelo ao lábio inferior, plano oclusal reto, ninguém sabe nem o que é isso. Então, fica difícil tratar quando a gente não conhece e não sabe fazer um diagnóstico. Tá? Então, aqui, ó, plano oclusal convexo. Veja que os dentes são arqueados. Ou seja, ele faz um plano contrário. Então, não tem procedimento no lábio que você faça nesse paciente que vai ficar legal. Se você não tratar a oclusão, não tratar os dentes. Ou seja, não fazer aí, no caso, um tratamento dimensão, né? Até protético. Pode ser com lentes de contato, com facetas, com resina, com o que quer que seja. Olha, André, tem uma pergunta aqui de Vivi Teófilo, que perguntou se existe uma relação da ponta do nariz que cai com o lábio superior. E o lift do lábio corrige isso? No caso, a ponta dessa quando desce. Existe uma relação, porque no processo de envelhecimento, a gente tende a cair um pouquinho a ponta do nariz. Agora, quando a gente faz o lip lifting, a gente não resolve esse tipo de problema. Tá? Não. Cada caso é um caso. Aí tem que gastar 2 vezes, Vivi. Tem que fazer o lip lifting e fazer aí uma rinoplastia, uma rinomodelação. A doutora Elizabeth aí faz muito com fios de sustentação. Bem legal de esse levantamento da ponta do nariz. Porque Vivi, é o seguinte, também, essa região nossa aqui, nós temos embaixo aqui, nós temos o osso, que é um osso Volmer, não é, professor André? Que você que é o especialista. Não trabalhando. Esse osso aqui na zona inferior, que é o Volmer aqui, e todos os nossos ossos da face, com a idade, eles vão diminuindo, ou seja, eles vão ficando, eles vão reabsorvendo. Então, quando eles vão reabsorvendo, então eles vão diminuindo, então tudo aquilo que estava em cima vai descendo, essa gordura daqui também vai descendo, e essa daqui do nariz, também essa ponta daqui, que fica segura por essa columela aqui que a gente tem, então ela também desce. Então, com a idade, você pode perceber que a gente manda a pessoa sorrir, quando ela sorri, a ponta do nariz desce. Então, isso aí, nesse caso, você tem que fazer uma rinomodelação, que hoje a gente está fazendo mais com fios do que colocar qualquer material. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Pode continuar, doutor. Vamos continuando. Então, analisando o sorriso, qual seria um sorriso aí perfeito, se é que existe, né? Quem sabe que nada é perfeito aí, né? Então, analisando esse sorriso, veja que é um sorriso harmônico, um sorriso bonito, né? Onde essa paciente, ela mostra os dentes, né? Os incisivos centrais todos, tem uma exposição de gengiva ali mínima, né? Que pode até expor um pouco mais, a gente vai ver esses números ali mais na frente. Tem um vermelhão do lábio adequado. O vermelhão do lado superior é proporcional ao inferior, sempre o inferior tem que ser um pouquinho maior, tá? A gente não pode inverter essa proporção, deixar o lábio superior maior, porque aí fica horrível, né? Você vê que ela tem um filtro labial, o filtro é esse aqui, tá? Para quem não conhece, essa marcaçãozinha aqui,
abaixo do nariz e acima do lábio, bem demarcado. Então, isso seria aí um sorriso bonito, um sorriso harmônico. E é isso que a gente vai, na verdade, tentar reproduzir com todas as técnicas que a gente tem aí da harmonização orofacial, tá? E uma delas é o lip lift, tá ok? Então, além da análise do sorriso, a gente tem que fazer uma análise estática, do repouso. Coloca o paciente em repouso, tanto a mulher quanto o homem, e a gente consegue ver também essa relação em repouso, tá? Não é só no sorriso. Então, no repouso, né, você vê que um lábio bonito, harmônico de uma mulher, ela expõe um pouquinho dos dentes ali, ó, tá? O lábio não fica totalmente selado. Isso num paciente mais idoso é praticamente impossível. Todo mundo, quando passa de uma certa idade, vai selar o lábio, por quê? Porque tem aquele... o lábio desce um pouquinho, né? Tem até uma brincadeira que na vida a gravidade joga tudo para baixo, né? Não tem por onde correr, joga o lábio, joga a mama, joga o nariz, joga tudo, nada só. A única coisa que sobe é a gengiva. E quando tá com doença periodontal, o resto só faz descer. Retração. Olha, Túlio, quando tá com retração gengival, a única coisa que sobe, o resto desce. Túlio perguntou aqui, Túlio Moura perguntou se existe uma relação de idade com exposição dos incisivos. Veja, quanto mais jovem, mais exposição dos incisivos centrais, tá? Sim. Uma faixa etária que a gente vai ver até mais na frente, que perguntam, né? Com quantos anos geralmente se faz isso daí? Geralmente a partir dos 45 anos. Mas nada impede que se faça antes. Eu já tem até colega dentista que com 30 anos de idade, homem, fez aí, porque ele não era satisfeito, ele já tinha feito até um ortognático e não era satisfeito com a exposição. Classe 3, né? Um perfil classe 3, mesmo uma pessoa que seja um perfil classe 3, normalmente eles não aparecem muito, né? Fez a ortognática, continuou sem a exposição que ele queria, tanto é que ele fez com 30 anos e muito satisfeito com o resultado. Sim, tá, ok? Claro. Exatamente. Então, voltando lá, ó, o lábio feminino expõe até um pouco mais, o dente, né? No lábio feminino expõe um pouco mais. E no masculino não precisa expor tanto, tá? O homem, a gente consegue aí, expondo um pouco menos, deixar um lábio harmônico, tá? Agora, quem não conhece alguém com um sorriso desse aí? Sorriso baixo. Veja que ele está sorrindo, tá, minha gente? Esse paciente aí, por incrível que pareça, ele está sorrindo. Não expõe nenhum dente, minha gente. Então, é horrível esse sorriso. Por mais que o paciente chegue e diz, não, vou fazer aí lentes de contato. Aí gasta aí 30, 40 mil reais fazendo um sorriso perfeito de novela, mas quando dá um sorriso ele não aparece. Adiantou de quê? Esse investimento, né? E nada. Então, a gente tem que unir essas duas. Aí, no caso de uma mulher também, um sorriso baixo, ela até usa prótese. Ó. Fez uma prótesezinha, aparentemente está até legal, em cima uma total, embaixo uma PPR, que fica aquele grampinho feio ali, mas fez uma reabilitação. Mas olha o tamanho do lábio dela. Olha o vermelhão do lábio, como é fino, né? Então, aí não tem outra alternativa. Não adianta aumentar demais esses dentes, porque senão vai ficar aquele dente horrível, aquele dente tão grande. Né? Ou então fica feito o Adriane Galisteu mesmo, que fizeram uns dentes dela, que eu acho que não estava aparecendo, imensos, muito grande, então aquela proporção fica feia, na verdade, né? Fica assim, desproporcional com o rosto. A pessoa também tem que fazer uma avaliação desse tamanho desses dentes com o rosto do paciente também, né? Que os dentes, eles têm muito a ver, até com o tamanho do rosto. Então, não adianta também você, não vou aumentar isso aqui. Mas aí fica feio. Até aquela Adriane Galisteu mesmo, eu achei que realmente não ficou bonito aquele excesso que ele colocou de dentes ali naquela região. Ficou desproporcional com o rosto dela, no caso, né? Exatamente. E a gente tem que ter também aquela noção que não pode também estar fazendo esse procedimento em todo mundo. Às vezes, você só com a correção protética dos dentes, você resolve o caso, tá? Para a gente também não indicar demais esse procedimento sem necessidade. E aí onde eu vou mostrar um caso que só com o aumento dos dentes se resolveu, tá? Por isso que eu digo que a indicação é muito importante. Esse paciente sorria, não mostrava nada de dentes, né? Veja que ele tinha um desgaste dental, provavelmente paciente bruxista, né? Houve um desgaste
excessivo aí das incisais. Foram feitas lentes de contato, os dentes ficaram muito bonitos, ficaram num tamanho proporcional, num tamanho adequado. E quando ele sorri, mostra os dentes. Isso no homem, essa quantidade de exposição dentária é totalmente aceitável. Talvez se fosse uma mulher, né, com a quantidade de exposição dessa, ela quisesse ainda fazer um lip lifting para fazer a cereja do bolo, né? Uma mulher que é mais assim, um pouco mais vaidosa, gastou, investiu um dinheiro grande nessas lentes de contato e o dente não está aparecendo como um todo. É para fazer aquela cereja do bolo, faria aí um lip lift e ficaria bem legal. Claro, Tá? sim. E fica também assim para as mulheres que elas gostam do, assim, do aspecto mais sensual, das bocas mais Pessoal, sensuais, mais bonitas. Então, normalmente ela precisa tanto fazer o contorno dos lábios, né? E como também aparecer os dentes, tudo isso aí existe uma harmonia. Essa região assim, ela não é assim uma região sozinha. Ela tem tudo, tem que ter interferir no caso nesse procedimento, né? Lábios, dentes. Então, tudo isso aí tem que entrar em harmonia para que essa região do terço inferior realmente ele fique mais bonito, no caso, né? Realmente, eu exatamente. acho. E o lip lifting, ele não só levanta o lábio, como ele expõe um pouco mais o vermelhão. Então, aparentemente, as pessoas pensam que quem fez o lip lifting fez também preenchimento. Na verdade, não. É porque só pela suspensão do lábio, verte esse vermelhão e dá esse volume, né? Então, Sim. isso acontece também. Nada impede você fazer as duas técnicas juntas, tá? Mas muitas vezes não é preciso. Só com o lip lifting você resolve isso aí, não precisa fazer o preenchimento. André, uma pergunta aqui assim, e quando você pode fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo, assim, o lip lift e o preenchimento dos lábios ao mesmo tempo? Não. Ou tem que esperar algum Poder, tempo? poder pode, mas eu não recomendo, tá? Por quê? Porque a gente só vai saber como é que vai ficar esse lábio depois da cicatrização. Então, por quê? Porque quando a gente faz a cirurgia que suspende esse lábio, ele suspende um pouco mais do que o que vai realmente ficar, tá? Então, o ideal é você fazer a cirurgia, esperar em torno de uns 3 meses, porque esse lábio vai descer um pouquinho, por mais que ele esteja suspenso aí por suturas e pela remoção da faixa de tecido que a gente vai mostrar aí, ele tem uma decência cicatricial e esse lábio desce um pouco. Então, o ideal é você esperar para estabilizar esse procedimento cirúrgico e depois você faz o complemento, que é um procedimento bem mais simples, bem mais tranquilo do preenchimento labial. Tá? Não é proibitivo fazer, mas eu não indico. Seria mais prudente aí fazer um, esperar cicatrizar, depois fazer o outro. Tá, sei. Tá, ok? Aí, Uhum. seguindo para o lip lifting propriamente dito, né? Que é essa cirurgia do levantamento do lábio, qual o conceito, né? O conceito é que um lábio jovem, ele é curto, né? O que a gente já falou, ele expõe os dentes, né? Quando a boca está entreaberta, ele tem o vermelhão da boca aí volumoso e evertido. Isso é o conceito, né? Se a gente quer chegar nisso, a gente consegue fazer o lip lifting. Essa imagem é bem interessante, que é do envelhecimento facial. Notem que um lábio jovem, ele tem ó, o vermelhão aqui do lábio bem volumoso, né? Tem o filtro bem demarcado, o arco do cupido bem delimitado, né? Exposição de dentes no repouso, não é isso? E com o passar do tempo, o que é que vai acontecendo? Percebam, olha o tamanho do lábio, tá? Aqui é um dedinho só de lábio, tá vendo? Aqui, ó, já vai para quase 3 dedinhos de lábio, ou seja, esse lábio ele desce, ele despenca, tá? E notem que ele aumenta esse tamanho da pele, mas o vermelhão do lábio não, ele diminui. Ou seja, existe uma inversão do lábio. Então ele diminui o vermelhão e aumenta a questão da pele. Tá? E o filtro está completamente perdido. Aqui a gente consegue ver o filtro bem delimitado. Já um paciente mais idoso é como se ele abrisse aqui, ó, e ele fica sem delimitação. Então, esse é o padrão de envelhecimento facial. Isso vai acontecer com todo mundo. Tá? Agora, para os pacientes de doutora Elizabeth do curso, isso não vai acontecer. Claro. É verdade. É porque, no caso, era o que eu falei ali naquela hora, que vamos dizer assim, essa região aí, no caso, ela fica como se fosse flácida, então ela aumenta, fica maior no caso, né? Então, ela dá um estiramento muscular e esse músculo ele desce. Então, como o doutor André disse, tudo vai descendo, só a gengiva é a única coisa que sobe com o envelhecimento.
Então, essa região aqui realmente da gente, é o normal ela ir aumentando. Então, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo tratamento, melhorando, para que você continue sendo mais jovem, ficando envelhecer, mas só que envelhecer bem, um pouco mais jovem, para que essa sua boca não fique tão assim, aquela boquinha fina, que é o normal que vai acontecer, claro. Imagina, isso aqui aumenta e o lábio afina. É uma desgraceira. Mas a gente está aqui para melhorar isso, claro. Então, vamos lá. Aí, para a gente não fazer nada no achômetro, né? A gente tem algumas medidas bem estabelecidas. Isso é coisa antiga, da própria ortodontia, do próprio Arnett, né? De planejamentos aí, ortodônticos e ortocirúrgicos, que eles têm algumas medidas aí que fazem com que a gente tenha uma noção, né, de quais seriam as medidas ideais, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Vai ficar difícil vocês verem, porque são as setinhas, mas eu vou apontando, vocês vão ver aqui, tá? Então, o lábio superior, a medição é daqui, ó, tá? Dessa região aqui, da columela, do nariz, até o vermelhão do lábio. Então, isso aí tem que ter uma medida de em torno de 19 a 22 milímetros. Isso é o ideal, tá? Claro, varia, todo mundo tem diferenças, mas seria um padrão para a gente poder alcançar. O vermelhão do lábio superior, ele tem em torno aí de 6 a 9 milímetros, né? Então, a exposição de dentes aqui, que é essa setinha aqui, ou seja, a distância entre o lábio superior e inferior, o ideal é em torno de 1 a 5 milímetros no repouso. A exposição desse dente aqui, ó, em torno também de 1 a 5 milímetros, tá? Então, notem que o lábio inferior, ou seja, lábio inferior, quando a gente fala, não é o vermelhão, tá? Essa parte da pele aqui, tá? Ele tem que ter em torno de 8... Não, ele tem que ter... O lábio inferior, ele tem que ter em torno de 42 a 48 milímetros. Então, percebam, em média, a gente tem que ter, na verdade, é o seguinte. O lábio superior aqui, ó, 2 dedinhos, ele tem que ser mais ou menos a metade do lábio inferior, tá? Então, se aqui, ó, tem 2 dedinhos, aqui tem que ter pelo menos uns 4, tá? Então, é essa proporção que a gente tem que deixar. O lábio superior com metade, mais ou menos, do lábio inferior. Tá, ok? Então, a média disso é um com 19 a 22 milímetros e outro com 42 a 48 milímetros. Agora, notem que o lábio superior, uma média geral, é 19 a 22. Mas uma mulher jovem que queira ter um lábio bonito, ela nunca quer ficar nessa média aí, tá? Ela sempre, para ficar com um lábio mais sexy, mais bonito, mais volumoso, a gente fica aqui em torno de um lábio de 15 milímetros. Isso é uma média que a gente já percebeu que fica bem legal, e com o passar do tempo, ele vai descer um pouquinho, ele fica no padrão. Tá ok? Então, ali é o sorriso, voltando para o sorriso, né? A exposição do incisivo é em torno de 8 milímetros. Mas se você expor até... Veja, esse sorriso é um sorriso bonito, mas ele expõe um pouco de gengiva. Se você expor até 2 milímetros de gengiva, tá ok, tá tranquilo, tá bonito. Tá? A partir do momento que você já passa de 4 milímetros, 5, caiu o Ronaldinho Gaúcho. Aí fica aquele sorriso que não fica legal, né? Então, o conceito é que durante o envelhecimento, o lábio superior vai sofrer o quê? Enrugamento. Só coisa boa, hein? Enrugamento, alongamento, inversão do vermelhão, né? Em decorrência de quê? Da ação esfintérica do músculo orbicular dos lábios. Né? E além disso, a retrusão, foi aquilo que a gente já tinha falado. Existe a retrusão anterior da parede da maxila, que é a dimensão vertical sendo diminuída, ou seja, é uma perda óssea, né? E perda de tônus muscular. A gente tem os dois. Né? Então, o objetivo da gente é o quê? O procedimento, ele quer encurtar o lábio, né? E reverter o vermelhão da boca. Olha, tá? doutor André, tem uma pergunta aqui dessa daí. Qual é a faixa etária indicada para esse tipo de tratamento, no caso? Foi até uma pergunta aqui, doutor Túlio, chegou a fazer no início. Então, em média, né, isso aí é em torno de 45 anos. Tá? Os pacientes geralmente procuram, eles percebem essa questão do aumento do lábio a partir dos 45 anos, porque é uma tendência, a ladeira abaixo. A partir dos 45 vai descer. Então, as pessoas percebem e procuram para fazer isso aí. Mas nada impede
que um paciente mais jovem, que até mesmo pelo formato do rosto, formato da face, posição dos dentes, ele queira fazer isso logo, fazer mais cedo. Nada impede, pode ser feito, tá? Mas, em média, 45 anos. Certo. Tá, Mas, ok? assim, tem muitas pacientes, até nós já fizemos lá no nosso curso, algumas pacientes até mais jovens, né, doutor André? Doutor André Já. fez lá no nosso curso, em algumas pacientes, até que um ainda agora aqui falou, que ficou bem legal. Então, justamente, já fizemos assim alguns lá, doutor André fez, realizou esses procedimentos e ficaram bem legais. E com pessoas bem mais jovens, mas realmente que não aparecia o dente de forma Não alguma. parece dente. Então, a gente fazendo as medições, a gente usa um paquímetrozinho digital, faz a medição, ela passa daquele tamanho adequado, né? Não vai esperar fazer 45 anos para realizar um sonho, para fazer uma cirurgia que vai melhorar a face. E aí já faz logo. Sim, claro. Eu também vou querer fazer. Já. Depois dessa sua Então, aula, vamos mais lá, no ainda. seguinte. Eu não vou falar muito da técnica, mostrar muito a cirurgia, porque eu acho que não vem o caso aqui, tá? Mas vamos mostrar aqui basicão aqui da cirurgia, tá? Essa linhazinha vermelha é basicamente a marcação da incisão, tá? Que a gente vai fazer. É uma incisão que ela é feita nessa região como se ela fosse na sombra do nariz. Por quê? Para esconder, para ela não ficar visível. Não é que ela não existe, ela existe. Mas ela fica, comparando com a cirurgia de mama, as mulheres aí que já fizeram prótese mamária, existem vários tipos de incisões, mas aquela incisão que é feita na base da mama, ela fica na sombra da mama. Então a própria mama cobre. Então ela não fica exposta, não fica visível. A mesma técnica aí, se a gente for fazer um comparativo, seria essa. Fica na sombra do nariz. Então, ela não vai aparecer, não vai ser tão, não vai ficar tão visível, tá? Apesar de existir, tá? E essas setinhas é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o quê? Como o próprio nome diz, lip lifting. Vamos levantar esse lado. Então, esse é o movimento que a gente vai fazer no lado, tá? Então, a marcação cirúrgica é essa daí. Fica parecendo um chifrinho ali, né? Mas vejam que a gente inicia a partir da asa do nariz, tá? Em direção ao interior da narina, tá? Para esconder mesmo essa incisão. Contorna a columela, vai para o interior da narina contralateral e sobe aqui, ó, contornando a asa do nariz. Para quê? Para que a incisão fique bem escondidinha, tá? Vejam que essa paciente, como a gente havia falado antes, não precisa a gente decorar. São lábio superior tem 19 a 22 milímetros, inferior 42 a 49. Não tem para que decorar isso aí. Mas o que, a gente pode ver? Percebam que o lábio superior, se aqui tem 3 dedos, aqui tem 3 dedos também, tá? Ou seja, está do mesmo tamanho. Se a gente sabe que o lábio superior tem que ter, em média, a metade do inferior, já está medindo aí, ó. Próximo paciente aí. Mas então, se a gente vê que eles estão praticamente do mesmo tamanho, a gente sabe que um está desproporcional, né? E provavelmente aí é o superior, tá? E Outra aí a coisa, gente... uma pergunta aqui, doutor André. Se, vamos dizer assim, as pessoas mais morenas, no caso, elas, vamos dizer assim, essa cicatriz, assim, depois ela fica muito visível, assim, Veja, mais pessoas visível que ou têm a não? pele um pouco mais... Ou depende Pessoas muito? que têm a pele um pouco mais escuras, geralmente eles têm uma tendência a ter uma reação cicatricial mais exacerbada e formar uma cicatriz mais visível. Infelizmente é assim, tá? Então, a gente tem que pesar direitinho, tem que conversar com o paciente, não é que ele não vai poder fazer, não é contraindicação, mas que pode ser que ele fique. Tá? Agora, a gente conversa com o paciente, a gente pergunta, olha, você tem algum corte na perna, no braço? Mostra essa cicatriz, como é que ela tá? Tá entendendo? Tem gente que tem, isso aí não é uma regra, só porque tem a pele um pouco mais escura que vai ter esse tipo de cicatrização, não. Tá? Mas é comum. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tá certo? Sim, entendi. Gente que tem queloide, tá? O paciente, olha, eu tenho Sim, queloide, eu não entendi. tenho queloide. Eu não indicaria, tá? Aí seria uma contraindicação. Porque a gente teria um ganho do levantamento do lado e uma perda enorme com a cicatriz no meio da face, né? Sim, O paciente que claro. já sabe que tem queloide, não é indicado. Isso aí eu contraindico, tá?
Pele escura, não. Mas o queloide é contraindicado. Certo. E no caso, assim, aqui, vamos dizer assim, quais são os resultados, no caso, assim, que são esperados, no caso, desse lip lift, assim? Esse Quanto, vamos dizer procedimento. assim, como você disse que volta um pouco, então, vamos dizer assim, volta quanto, mais ou menos, assim? Tem uma ideia, mais ou menos, ou depende da pessoa para pessoa? Depende bastante, depende do tipo de movimento que essa pessoa faz, da atividade física. A gente não tem uma média, não, tá? Mas, em média, a gente remove em torno de 2 a 4 milímetros de pele, certo? Então, aí a gente tem que dar uma calculada. Olha, se esse paciente ele quer ficar realmente com uma bem mais curta, a gente vai para o máximo ali de 4 milímetros, sabendo que vai descer um pouquinho, 1 a 2, a gente não tem como saber, né? Se o paciente diz, olha, eu quero mudar bastante, então vamos ser mais conservador, a gente tira 2 milímetros de pele, que é o mínimo, ali para ter algum resultado, né? Então a gente vai trabalhando com isso aí, mas não é matemático, não é exato. Isso aí, essa cirurgia, vamos dizer assim, com o tempo volta como era, porque de qualquer Veja, forma a gente vai nunca envelhecendo, né? é, Mas, é o que a assim, gente diz. Na maioria dos passos da harmonização orofacial, nunca volta ao que era antes, tá? Se você saiu de 0 para 100, você não vai voltar de 100 para 0. Mas, com o tempo, e em média, em torno de 10 anos, tá? Todo procedimento cirúrgico na face, onde existe sutura, onde existe um processo cicatricial, em média, aí, ele tem uma tendência a durar em torno de 10 anos. é Tá? bom Por quê? Porque demais, a gente então, envelhece menina. normal, de novo. Né? Você faz um lip lift com 60 anos. Quando você tiver com 70, você envelheceu de novo. A gente não congela o tempo, Claro. né? Meu Não Deus, é volta. bom demais, então. Muito Né? tempo demora. Agora, Realmente, agora, viu? pode ter certeza que não vai voltar a estaca zero, tá? Se foi de 0 a 100, com 70 anos, ele vai voltar aí para 50, uma média. Né? Mas nada Sim, que seja total, não. muito bom, realmente. Gostei muito. E outra coisa, sim, termine aí, que eu depois vou fazer outra pergunta para você. Pronto. Sim. Então, assim, é uma cirurgia que a gente tem que saber que é de pequeno porte, tá? Pode ser feita no consultório sem nenhum problema. Não tem necessidade de internação hospitalar, de anestesia geral, nada. Isso é feito no Qual consultório, é a anestesia local. anestesia, professor? Qual é a anestesia que a gente faz? Anestesia local, tá? A gente faz uma anestesia infiltrativa, intrabucal, procurando ali o nervo, o Como se fosse infraorbital. fazer um dente. Como se fosse fazer um dente, Exatamente. no Como se fosse caso, né? uma anestesia dentária. Sim. Bloqueia os dois infraorbitários, essa região aqui vai estar toda anestesiada. E a gente faz uns pontinhos, depois de já estar anestesiado, só para ter uma vasoconstricção melhor, a gente conseguir fazer uma hidrossecção, que é conseguir separar os planos, né? Porque essa cirurgia a gente só corta pele, a gente não precisa usar músculo, né? A gente não passa aí nenhum vaso importante de grande calibre, né? A gente vai pegar microvasos aí nessa região. Até porque os vasos um pouco mais calibrosos, ou seja, a artéria labial superior, ela vai estar por trás do músculo. Né? Sim. Então, só que se o cirurgião errar completamente aí, ou seja, ele passar do plano da pele, que é o que a gente quer, passar do subcutâneo, passar do músculo para pegar uma artéria de um calibre maior. Tá? Isso aí Tá. já é uma iatrogenia. Mas se você seguir, tiver num plano correto, só de pele, o máximo que você vai pegar são ramificações da artéria labial superior. Então, você com gás, fazendo uma compressão, você consegue Compressão. pegar aquilo ali. Se você tiver um bisturi elétrico, você pode fazer uma cauterização. Né? Vai Sim. facilitar. Eu uso bisturi elétrico, não que seja essencial, mas porque facilita meu trabalho. Então, eu vou ali cauterizando e a cirurgia anda mais rápido. Tá? Mas se você tiver paciência, pega uma gazezinha, vai lá, faz uma compressão e vai conseguir resolver o problema. E o pós-operatório? A pessoa pode Tá? trabalhar no outro dia, como é? Veja, remoção de sutura, 7 a 10 dias, tá? A gente vai fazer a remoção de sutura. Em 3 a 5 dias, o paciente já pode estar voltando ao trabalho. Claro, se não for um trabalho que vai pegar peso, que vai. Não. Um trabalho de escritório, assistir uma aula, uma coisa. 3 a 5 dias já está liberado. Tá? E atividade física pesada, com 15 dias já está liberado. Já pode voltar à academia, já pode o que quiser fazer. Tá, E ok? para quem trabalha falando,
Quanto tempo, assim, você precisa, assim, vamos dizer assim, a pessoa é um professor, exemplo. Pelo Precisa menos falar. aí até a remoção da sutura. Aí, no caso, uns 7 a 10 dias. Tem que Ah, esperar tá. aí fazer a remoção da sutura para os bolsos estar bem coaptados e não ter perigo da deescência nessa sutura e fazer aí uma cicatrização por segunda intenção e fica feia a cicatriz, né, no caso. E quais são os exames que são pedidos para fazer essa cirurgia? Pronto, os exames são exames complementares aí, mais básicos possível. É um hemograma, né, para a gente dar ter uma noção geral de como é que esse paciente está sistemicamente, né? Um coagulograma, para a gente ver como é que está essa coagulação desse paciente, porque se ele tiver alguma discrasia sanguínea, algum aumento no tempo de coagulação, ele pode ter um sangramento importante, né, no procedimento. E a glicemia em jejum, para a gente ver se esse paciente tem, se ele é diabético, ele está com a glicemia aí alterada, né? Demais para que impeça aí o procedimento. Né? Tem que ter o cuidado de fazer a medicação pré-operatória. A gente sempre usa aí, toda vez que a gente vai mexer, não intraoral, mas extraoral, seja em pele, a gente parte aí para uma cefalexina, né? Já inicia 1 hora antes do procedimento e mantém aí por 7 dias a cefalexina, né? Precisa tomar corticoide? Não. Precisa. Não é que precise. Eu recomendo para você ter um edema menor, né? Uma dose única de 8 miligramas de corticoide. Não vai alterar nada, não vai... É mulher que pensa, vou engordar, vou reter líquido. Não, gente. Isso aí, corticoide para reter líquido, para engordar, é só com uso contínuo, tá? Uma dose única não vai alterar em nada na sua absorção de líquidos aí. Então, uma dose única de 8 miligramas, 1 hora antes do procedimento, só para não inchar tanto, né? Um anti-inflamatório, geralmente a gente usa nimesulida, né? E um analgésico, se necessário. Muitas vezes só a nimesulida, por ser um anti-inflamatório com efeito analgésico também, ela já segura a dor, porque não é um procedimento muito invasivo. Então, a gente só acrescenta uma dipirona, um analgésico, se necessário. E quanto tempo depois a pessoa vai ver o resultado? Gelo aí. E quanto tempo depois a pessoa vai ver realmente o resultado da cirurgia? Assim? Porque, vamos dizer assim, a bichectomia, a partir de 1 mês, 2 meses, até 6 meses, você ainda está respondendo. E no caso, assim, para um lip lift, quanto tempo você já vê o resultado dessa cirurgia? Em média, 3 meses. A Certo. média, 3 meses, tá? Porque vai ter toda essa questão da cicatrização aí, né, que vai modificar. Então, o ideal agora, é uma cirurgia que de imediato você já nota, você vai levantar aquele lado, né? Então de imediato, você já vai notar a diferença na hora. Mas não vai ficar estático desse jeito, porque com o tempo ela vai baixando um pouquinho. Mas não muda muito, não. Ela é praticamente de imediato, você vê o resultado, e ela estabiliza aí com uns 3 meses. Tá? Uma coisa muito importante aí no pós-operatório é a questão de não expor ao sol, tá? Cicatriz nenhuma pode ser exposta ao sol. Então, bastante cuidado. Se for pro sol, botar um micropores em cima mesmo, para não pegar sol de jeito nenhum. Tá? Porque se pegar sol aí, vai queimar, vai ficar com aquela cicatriz escura. Sim, né? entendi. Outra coisa que a gente recomenda bastante é o uso de uma pomadinha chamada Contractubex. Que é uma pomadinha que, passando 3 vezes ao dia, essa cicatriz fica bem fininha, às vezes fica imperceptível. Tá? Mas se você não tiver cuidado, não passar a pomadinha, falar bastante antes desses 7 a 10 dias, se expor ao sol, aí paciência, não tem... realmente aí não tem cirurgia que vai ficar boa. Claro. Tem que se ajudar, né? Sim. Olha, doutor André, nós estamos terminando aqui nossa live quase, que o nosso tempo já está quase acabando aqui. Pronto. Aí eu quero já... Deixa eu só mostrar uns antes e depois, então, para Então, mostra. Deixa eu mostrar para não acabar a live antes do pessoal ver, tá? Sim. Aquele caso, né? Vejam que o lábio superior, quase do tamanho do inferior, né? Aqui no antes, né? E depois da cirurgia, tá? Vejam que realmente ele está mais ou menos a metade, né, do inferior. Notem que o vermelhão do lábio, na mesma hora, isso aí é um resultado imediato, tá? Claro, não está estável, não vai ficar assim, a gente só vai ver o final com 3 meses, mas na hora a gente já vê esse resultado, né? Veja que o lábio está realmente a metade do inferior, o vermelhão está bem mais exposto, né? E levanta tudo aí. Então dá uma melhorada tanto no lábio pele quanto no lábio vermelhão, tá? Por isso que é bem legal essa cirurgia. E a cicatriz, ó, ela vai ficar aqui, ó, escondidinha aqui, ó,
nessa, nessa E por sombra do dentro, nariz. né? E aqui vai por dentro do nariz, né? Exatamente. Aí é um Muito caso já legal. cicatrizado. Percebam que você consegue ver um pouquinho da cicatriz, mas é uma cicatriz que é bem discreta, nada que venha a impedir. Para a mulher, geralmente, que usa maquiagem, isso aí esconde tranquilo. Homem, nem aparece direito, que fica bem escondidinho. Então, assim, tem que ter a ciência que tem cicatriz, tá? Mas é mínima, né? E fica escondidinha, tá? E aí um resultado, ó, Olha vejam que que legal, ficou não só, lindo. Outra não só, pessoa. é outra pessoa, não só aumenta, veja que é uma paciente jovem, tá? Isso aí já não é uma paciente idosa, mas tem um vermelhão do lábio fino, o lábio superior um pouco maior do que o desejado, fez aí o lip lift, consegue aí uma redução do lábio e um aumento de volume aí desse vermelhão, tá? Então, esses são os resultados. É importante a gente mostrar, né, para o pessoal, né? Claro, Outro caso olha que de lip lift diferença. aí, ó, Muito onde a gente legal. consegue ver aí, claro, minha gente, a gente não pode Que pena. prometer Só falta resultado. 1 minuto. Pronto. Vai E mostrando aí, aí, é isso. então. Finalizando, um lábio mais curto, com vermelhão da boca, e a gente querendo chegar aí num lábiozinho desse, ó. O objetivo Olha que seria esse. lindo. Parabéns, doutor André. Já vai terminar o nosso tempo agora, mas outra vez nós nos chamaremos novamente para a gente continuar essa aula, que eu amei. Tá bom? Não, Eu que da próxima vez você agradeço já vai falar a sobre outro assunto, oportunidade. aquela de dentro da gengiva. Tá, ok. Abração Tá para bom? todos e até a próxima. Até e muito obrigada pelo privilégio de ter você hoje aqui conosco, viu? Um beijo bem grande, tá? Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo aí. Tchau. Tchau.